Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião semanal do PMO. Hoje, concluindo a revisão 2 do PMO de maio, iniciando a revisão 3. Como tradicionalmente, essa reunião será dividida em três blocos, com curtos intervalos entre os blocos. Perguntas podem ser feitas através do chat ou, após a reunião, através da central de atendimento. Para começarmos, darei início chamando o Eduardo, da Gerência de Recursos Humanos, para falar um pouco sobre a previsão meteorológica. Eduardo. Obrigado, Thiago. Compartilhando aqui na tela. Eu sei, tô travado aqui, na verdade. Agora foi, né? Aparecendo para vocês? Beleza, obrigado. Bom, começando essa reunião semanal da programação, com a previsão meteorológica e sempre olhando o que aconteceu na última semana, né? Nessa última semana a gente teve, continua com essa faixa central do Brasil, no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, grande parte das bacias da região Norte, sem precipitação, né? A precipitação ficou restrita aos extremos Norte e Sul do país, sendo que os maiores volumes de precipitação atingiram novamente as bacias da região Sul, com valores inferiores aos do início do mês, mas mesmo assim mantendo a precipitação volumosa, né, entre média e acima da média nas bacias do Sul Jacuí, Uruguai e também pegando um trecho do Rio Iguaçu. Em relação à temperatura, né, a gente teve a entrada de uma massa de ar frio no decorrer dessa última semana na região sul, mas não foi um frio que conseguiu avançar com muita força para o sudeste, né, como a gente vê aqui, né, o frio ficou mais restrito ao Rio Grande do Sul e a Santa Catarina, pegando as capitais, as duas capitais e também Curitiba, mas em São Paulo e Rio de Janeiro, mesmo que a gente tenha tido alguns dias um pouco mais frios essa semana em relação à semana anterior, no geral foi uma semana ainda com temperaturas elevadas. Em relação à radiação solar, né, como a gente teve essa condição de tempo seco predominando na maior parte do Brasil, a gente vê que só no Rio Grande do Sul, na região sul, na verdade, que a gente tem esses tons mais azuis, né, com menos radiação solar, enquanto que nas demais áreas foi uma condição praticamente estável em relação à semana anterior. E em relação à velocidade do vento, né, a gente teve um ligeiro aumento aqui no litoral do Maranhão, do Piauí, do Ceará, né, e uma redução no interior do Nordeste, mas né, em média, né, quando a gente compara uma semana com a outra, na região Nordeste como um todo, acabou, um compensou o outro, acabou ficando numa condição de estabilidade. Agora falando da previsão de precipitação, né, a gente tem os três modelos concordando em manter mais uma semana com precipitação restrita à região sul. A gente vê os três modelos mostrando os maiores volumes de precipitação, dessa vez na bacia do Uruguai, mas também com precipitação significativa na bacia do Jacuí e na bacia do Iguaçu. Reforçando, né, não são previstos volumes de precipitação tão intensos quanto os que a gente registrou no início do mês,
mas mesmo assim a gente continua com essa persistência da precipitação nas bacias da região sul. Nessa semana, né, no fim dessa semana, a gente deve ter a formação de uma frente fria, que deve avançar e a chuva deve, inclusive, atingir algumas áreas mais ao norte, inclusive a incremental a Itaipu e a bacia do Paranapanema. Mas quando essa frente fria avança para o sudeste na sexta-feira, ela não consegue avançar com precipitação para as bacias do sudeste e centro-oeste. No norte, a gente continua com precipitação próximo dos reservórios das bacias da região, né, principalmente no Tapajós e no Xingu, e também no Tocantins, mas a maior parte dessas bacias segue sem previsão de precipitação. Três modelos concordando nisso também. Em relação à geração eólica e solar fotovoltaica, é uma condição de estabilidade para essa próxima semana em relação à semana que está terminando hoje. E em relação à temperatura, a única capital que deve registrar uma diferença significativa, né, em relação à média é Curitiba, né, que tem previsão de declínio para a próxima semana, mas as demais capitais devem registrar uma condição de estabilidade em relação à semana atual, mesmo com uma ligeira queda, ainda fica no range que a gente considera de estabilidade. Então, aqui a apresentação e te passo de volta a palavra, tá? Muito obrigado, Eduardo, pela prestação. Boa prestação. Para dando continuidade agora, eu chamo o Carlos Luca, também da Gerência de Recursos Hidráulicos, para falar sobre a previsão hidrológica. Seja bem-vindo, Carlos. Boa Tá. tarde a todos, obrigado, Thiago. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Feito. Então, seguindo com a previsão hidrológica para a revisão 3 do PMO de maio, iniciando com a previsão hidrológica para o subsistema Sudeste, temos aqui o acompanhamento diário das zenas desse subsistema, onde a previsão indica a manutenção do comportamento de recessão nas afluências, com o fechamento então previsto em 59% da MLT, correspondendo ao segundo menor do histórico desse mês. Com relação, então, à previsão hidrológica para as bacias desse subsistema, temos aqui as previsões para as bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e do Rio Paraná. Para todas as bacias, vemos a manutenção desse comportamento de recessão, com a bacia do Grande com o fechamento previsto 50% da MLT, correspondendo ao sexto menor do histórico. A bacia do Rio Paranaíba com fechamento previsto em 60% da MLT, sendo este o sexto menor do histórico. A bacia do Paranapanema com fechamento previsto de 31% da MLT, correspondendo ao menor de todo o histórico de 94 anos. Para a bacia do Rio Paraná, fechamento previsto em 58% da MLT, que equivale ao quinto menor do histórico. Seguindo para o subsistema sul, vemos aqui que após grandes picos nas últimas semanas, a tendência das vazões passa a reduzir, apesar de uma elevação na próxima semana prevista, com o fechamento para esse subsistema ficando em 285% da MLT, correspondendo ao quarto maior do histórico de 94 anos. Aqui temos então as bacias do subsistema sul, com o Iguaçu apresentando uma elevação na próxima semana, seguida de diminuição, previsão de fechamento em 187% da MLT, correspondendo ao 20º maior do histórico. Bacia do Uruguai de forma semelhante, com esse aumento na próxima semana, seguida de diminuição, previsão de fechamento de 380% da MLT, correspondendo ao maior do histórico. Aqui ao lado temos o Jacuí, cuja previsão indica a redução e manutenção desse comportamento aqui nas próximas 2 semanas, com previsão de fechamento em 691%, correspondendo então ao maior do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, a previsão indica a manutenção do comportamento que já vinha sendo observado aqui nesse horizonte de enas verificadas. Então, a previsão de fechamento é em 43% da MLT, que equivale ao sexto menor do histórico de 94 anos. Subsistema Norte também, a previsão indica tendência de redução dessas afluências, com a previsão de fechamento de 82% da MLT, correspondendo ao 26º menor do histórico para o subsistema Norte. Aqui temos a previsão da bacia do Tocantins, que, como o subsistema Norte indicava no slide anterior, mantém essa diminuição das afluências. Então, previsão de fechamento para essa bacia fica em 73% da MLT,
correspondendo ao 21º menor do histórico. Aqui apresentamos a previsão hidrológica semanal para a próxima semana. Então, destaque para as bacias do subsistema Sudeste e do subsistema Nordeste com previsões abaixo de 80% da MRT. As bacias do subsistema Sul com previsões acima de 120. E já no subsistema Norte temos aqui o Xingu entre 80% e 120%. E bacias de Santo Antônio do Jari e Araguari acima de 120%. Com relação, então, à previsão mensal aqui para maio, vemos aqui a evolução da ENA dos últimos 12 meses. Então, para o mês de maio, vemos uma diminuição no subsistema Sudeste com relação ao mês de abril, enquanto o subsistema Sul é o único que aumenta, os outros dois, Norte e Nordeste, com diminuição nessas ENAs. Com relação à evolução da previsão mensal ao longo do próprio mês, temos o subsistema Sul com condições previstas aumentando ao longo das revisões, enquanto os demais subsistemas, essas condições foram diminuindo. Então, o fechamento do subsistema Sul, novamente, 285% da MRT, subsistema Norte, 82%, Sudeste, 59% e Nordeste, 43%. Com isso, encerro a apresentação e devolvo a palavra para você, Thiago. Obrigado. Obrigado, Luca. Boa apresentação. Dando continuidade ao bloco, eu convido a Maria, a gerência de recursos hidráulicos, para falar um pouco sobre a operação hidráulica. Obrigada, Thiago. Vou dar início ao compartilhamento. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar aqui um pouco sobre os destaques da operação hidráulica dessa semana. Pronto. Bom, começando aqui com o que a gente teve de reunião, né, de participação do ONS nas salas de crise e acompanhamento da ANA, né, que é o fórum que a gente geralmente tem a participação semanal, acompanhamento das condições hidrometeorológicas de várias bacias, né, no Brasil todo. Essa semana em particular, a gente só teve a sala de crise, né, da região sul, que está acontecendo em função de toda essa situação de elevadas vazões, a cheia crítica que está tendo lá nesse momento. A reunião que aconteceu no dia 15. O que o ONS traz, né, o que o ONS levou para essa reunião, né, e que a gente traz aqui como destaque, no primeiro momento a gente fez um levantamento, né, um acompanhamento das vazões, né, que estão ali afluentes, né, nos pontos que a gente considera que são as usinas, né, especificamente nos rios Jacuí, Taquari, né, que é um afluente, e no Rio Uruguai. E a gente trouxe um resumo da operação dos reservatórios que eu vou trazer na sequência, né. Mas, assim, de destaque das vazões que foi apresentado na sala, a principal ênfase foi aqui, né, no Rio Jacuí, no Taquari, como a gente tem acompanhado plenamente, né, esse segundo pico que a gente está verificando, né, verificou de vazão elevada lá principalmente, né, no Rio Taquari. Aqui, né, o primeiro pico bastante elevado, próximo de 12 mil, o segundo pico não tão elevado quanto o primeiro, mas muito significativo também, né, próximo de 8 mil, mas a gente já estava numa região bem abrupta, né. Aqui no Rio Jacuí a elevação das vazões já não foi tão expressiva. E o Rio Uruguai não teve, né, um segundo momento de pico, né, uma elevação muito pequena, mas de maneira geral as vazões bem mais controladas do que no Rio Jacuí. De resumo do que foi apresentado as condições de operação lá dos aproveitamentos da região sul, foram apresentados esses destaques que eu vou trazer para vocês, né. Primeiro, com relação à bacia do Rio Jacuí, foi destacado assim, né, a ênfase, né, na operação do reservatório de Passo Real, né, que dentro de tudo que é possível está sendo operado para minimizar, né, assim, as vazões, a elevação das vazões a jusante. Então, no dia 10 de maio, foi a operação possível de ter sido feita foi a fechar o vertedouro, né, por pelo menos 10 horas, para poder diminuir, né, as vazões ali que eram enviadas a jusante. Né, na sequência, no dia 14, junto com interações com a CPRM, né, e também, novamente nessa perspectiva, né, do auxílio da operação do reservatório de Passo Real, na amenização das condições de inundação observadas na região de Porto Alegre, foi consensado, assim, do setor elétrico, né, disponibilizar
um terço do volume de espera, né, do reservatório de Passo Real para o controle de cheias, né, para reduzir as defluências, né? Então, essa operação reduziu as vazões defluentes dessa usina, né, em aproximadamente 1.300 metros cúbicos por segundo, ficando operacional somente a vazão turbinada. Então, essa redução ela ficará vigente até a ocupação de um terço do volume de espera de Passo Real, e após o atingimento da cota, né, desse referido volume de espera, o reservatório passará a operar a fio d'água. E, né, após 18 de maio, em virtude da previsão que se tinha, né, que se tem de chuvas ainda mais intensas na segunda semana, como foi pontuado na apresentação anterior também, será reavaliada a necessidade de recuperação ou não do volume de espera de Passo Real, né? Então, a ênfase, principalmente na operação da bacia do Rio Jacuí, é no papel do reservatório de Passo Real, dado que tem maior poder de regularização, e algum volume de espera, sempre nesse papel de amenizar, né, o envio, a ampliação das vazões ali a jusante. Na bacia do Rio Taquari, dia 9 de maio, na vaga 14 de julho, mudou o status, né, de emergência para alerta. E para a bacia do Rio Uruguai, os níveis estão relativamente controlados e a operação tem um viés de monitoramento em virtude das previsões meteorológicas, né? Então, de maneira resumida, essas são as principais informações que o ONS levou ali para a sala de crise da região sul na última terça-feira. Bom, com relação ao acompanhamento do volume de espera, né, para o SIM como um todo, o único reservatório que a gente está nesse momento, né, com ocupação de volume de espera, como eu acabei de comentar, é o reservatório de Passo Real, né, e essa ocupação de volume de espera é sempre monitorada, né, então, um conjunto de reuniões, como eu acabei de comentar, né, visando esse suporte aí a minimização das vazões, né, a jusante ali no Rio Jacuí. Então, o reservatório agora está um pouco acima, né? O volume de espera em torno de 88%, então em torno de 92, 93% do volume. E, por fim, só trazendo um pouco da operação hidráulica mais convencional, a gente traz o acompanhamento das defluências no Baixo Paraná, né? E ali, as usinas de Jupiá e Porto Primavera, né? No momento, o Porto Primavera está com um patamar de defluência estabilizado ali, próximo da defluência mínima, e Jupiá, um patamar de elevação um pouco acima, mas bastante próximo do mínimo nesse momento estabilizados. Bom, eram esses destaques da operação hidráulica que eu tinha para trazer e eu te retorno a palavra, Tiago. Obrigada. Muito obrigado, Maria, pela apresentação, pelos destaques aí da operação hidráulica. E com isso concluímos o nosso primeiro bloco da reunião semanal. Vamos fazer agora que era um intervalo de 5 minutos e voltamos em breve. Até mais. Boa tarde novamente. Reiniciando aqui o bloco. Nesse momento chegaram algumas perguntas. Eu vou responder. Chegaram duas, na verdade. Uma eu vou deixar um pouco mais para frente e a outra eu vou responder agora, nesse momento. A pergunta do Guilherme 2, da empresa DF Brasil. Ele pergunta: boa tarde. Afinal, poderiam exibir novamente a previsão de precipitação para a próxima semana operativa, de acordo com o modelo SCMWF? Obrigado. Para me ajudar nessa pergunta, eu chamo o Eduardo, que fez a previsão hidrológica. Eduardo, poderia mostrar o slide rapidinho? Posso sim, claro. Mostrando aqui o slide, que à esquerda a gente tem a previsão do modelo ETA, no centro a previsão do modelo GEFS e à direita a previsão do modelo SMWF, mostrando os três modelos, mostrando os maiores volumes de precipitação nas bacias da região sul e quase nada de chuva prevista para as demais bacias do sul, as demais regiões do sul. Te passo de volta a palavra, Thiago. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, eu continuo à disposição. Muito obrigado, Eduardo, pela resposta. Vou voltar aí. Dando continuidade, agora vamos começar as apresentações do segundo bloco. E eu convido o Douglas para fazer a previsão da carga para a promoção diária e acompanhamento diário semanal. Tudo bem, Douglas? Boa Tudo tarde, seja ótimo. bem-vindo. Obrigado, Thiago. Tudo Faz favor, ótimo. apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Irei começar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Bem, vamos lá. Acredito que todos já estejam vendo. Retomando a reunião, agora falando um pouco a respeito do acompanhamento das previsões de carga nos últimos 7 dias. Começando
Um minuto. Começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Esse é um subsistema, né, que na última semana operativa nós tivemos a presença aí de temperaturas bastante elevadas e a carga permanecendo num patamar um pouco mais elevado também, em função dessas temperaturas. Ao longo dessa semana, a carga ela iniciou ali na segunda-feira elevada e com as reduções de temperaturas que ocorreram no dia 14 em São Paulo e no dia 15 aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também, a carga começou a reagir negativamente quanto a isso, apresentando aí sua redução. Até que chegou aqui no dia 16, onde as temperaturas voltaram a se elevar, e a carga até apresentou esse comportamento aqui íngreme, né, um pouco mais íngreme que nos outros dias, em função dessas elevações das temperaturas. Nesse subsistema, né, nós temos o destaque para o dia 12, que foi o domingo aqui do Dia das Mães, onde nesse dia apresenta um comportamento um pouco diferente de um domingo típico, em função do feriado do Dia das Mães, né? Nós podemos observar uma corcova aqui no meio do dia. Esse comportamento do dado verificado foi reproduzido aqui nas nossas previsões, porém a carga verificada, apesar dessas temperaturas estar em patamares elevados, ela se verificou aí abaixo da nossa previsão. E a partir aí de meados do dia, a carga já ficou um pouco mais próxima dos valores previstos, diminuindo assim nossos desvios. E nos dias 14 e 15, com as reduções de temperaturas, apesar disso serem considerada a nossa previsão, ela veio mais baixa do que nós havíamos considerado, sendo no dia 16 as previsões ajustadas e voltando a apresentar desvios menos significativos. De toda forma, ao longo da semana, né, foi um resultado bom de previsão, com o MAP médio aí no PDP de 1,92%, com 80% dos casos inferiores a 3%. E quando comparado à prévia carga de 100, o modelo teve 74% dos casos em até 3% e 2,28% de MAP médio ao longo da semana. O subsistema Sul, esse é um subsistema que nós sempre temos, nós temos dito aqui ao longo das nossas reuniões que é um subsistema de uma carga um pouco mais volátil, com muitas variações ao longo da semana. Essa semana, antes de começar nessa semana, que começa aqui no dia 10, na última semana nós tivemos uma redução das temperaturas de forma significativa no final da última semana operativa, e a carga começou a reagir quanto a isso, de redução. Nós podemos observar aqui no dia 10, no dia 11, essa carga caindo suavemente, até que chegamos no dia 12, que apesar das temperaturas estarem mais baixas do que as verificadas no domingo anterior, o nível da carga ela se apresentou até no mesmo nível do domingo anterior, com uma temperatura um pouco mais alta. No momento que nós adotamos nossas previsões, nós consideramos essas reduções das temperaturas, fazendo uma previsão um pouco mais baixa, porém a carga nos surpreendeu e veio mais alta do que o previsto. No decorrer da semana, aqui na segunda-feira, nós tivemos um desvio bom. As temperaturas voltaram a cair aqui no dia 14, apresentando um desvio um pouco mais significativo em relação à nossa previsão, e nós ajustamos isso para o dia 15, e a carga se estabilizando nesse patamar aqui, com máxima em torno aí de 16 mil. Dessa forma, nós tivemos um desvio médio no PDP de 3,39%, contra 3,56% de desvio médio do prévio carga de 100, e aqui aproximadamente 60% dos casos dos desvios foram menores do que 3%, e quando comparado aí com o prévio carga de 100, foi o desvio, a quantidade de desvios médios inferiores a 3% foi de 48% dos casos ao longo dessa semana. Passando para o subsistema Nordeste, esse é um subsistema que em condições meteorológicas ele segue bastante estável. As variações que nós tivemos nessa semana foi o aumento ou reduções totais de precipitação, principalmente em Bahia e Sergipe, que acabou influenciando na nossa carga. Aqui, cabe destacar no dia 12, né, ao contrário dos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, o comportamento dessa carga no Dia das Mães, nos últimos anos, ele não apresentava um comportamento como veio desse ano, e com isso nós não consideramos em nossas projeções, porém esse ano nos surpreendeu fazendo novamente essa queda aqui de carga, justificando o nosso desvio aqui no meio do dia um pouco mais acentuado. Nos demais dias da semana, a carga apresentou um desvio mais significativo aqui no dia 14, em função das reduções desses totais de precipitação, e nós logo corrigimos esse desvio para o dia 15. E aqui, a partir de meados do dia 15, voltou a chover um pouco mais em Bahia Sergipe, a carga reagindo quanto a isso, de uma forma um pouco mais baixa, e com isso nós apresentamos um desvio aqui novamente no dia 16. De toda forma, ao longo dessa semana, nós tivemos um MAP médio bom, aqui em 2,01%,
no subsistema Nordeste, com 77% dos desvios em até 3%. O prévio carga D100 apresentou 2,38% de MAP médio, com 65% dos casos dos desvios inferiores até 3%. E chegando ao último subsistema antes do SIM, é o subsistema Norte. Esse subsistema, o maior destaque foi para o dia 12, onde nós adotamos uma redução em nossas projeções. Essa redução aqui foi adotada em função da premissa do aumento dos totais de precipitação em Manaus e no Pará. Porém, esse aumento não ocorreu e, com isso, a carga verificada veio superior à nossa previsão, justificando assim o desvio desse dia. Nos demais dias, nós não tivemos desvio significativo, um desvio um pouco maior ocorrendo somente no meio do dia, e nós viemos corrigindo nossas previsões dia após dia, com um excelente resultado aqui para o dia 16. Essa semana, tanto as nossas previsões do PDP quanto a previsão do modelo apresentaram maps muito próximos, em 1,47% e um modelo com 1,46%, e é praticamente as duas previsões com desvio aí médio inferiores a 3% em 80% a 90% dos casos, muito próximo uma previsão da outra. E aqui, finalizando com sim, basicamente, muito influenciada pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, em função da sua maior carga. Essa semana foi uma semana muito boa de previsão no 5, os maiores desvios somente aqui nos dias 14 e 15, em função das reduções de temperaturas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e a carga reagindo com essas reduções de temperatura. O comportamento do MAP médio ao longo da semana foi de 1,24%, com quase 100% de desvios inferiores a 10%, né? 96% dos casos. O prévio carga D100 apresentou um MAP médio de 1,53%, com 86% de desvios em até 3%. Com isso aqui eu termino a apresentação a respeito do acompanhamento da previsão de carga diária e retorno a palavra para você, Thiago. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Douglas. Bela opção, bem explicado. Dando continuidade, eu convido a Marcela, da gerência de previsão de carga, para falar um pouco da previsão de carga para o PMO nessa revisão. Marcela, está contigo a palavra. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos. Eu também vou começar aqui compartilhando a minha tela. Bem, e agora a gente segue falando de carga, mas do acompanhamento e das previsões de carga em horizonte semanal consolidados nessa última revisão, que foi a terceira terceira revisão semanal do PMO de maio. Iniciando aqui pelos destaques meteorológicos, não só aqueles da semana em curso, mas aqueles que estão sendo considerados também como premissa para a elaboração das previsões para as semanas do horizonte, né, à frente. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos durante a semana em curso maiores oscilações de temperatura nos dias, né, nós tivemos dias com temperaturas mais elevadas e dias com temperaturas bem mais amenas em função do avanço de algumas frentes frias, e esse efeito contribuiu para uma carga média mais baixa nesse período, quando comparada às duas primeiras semanas operativas do mês. Em relação à próxima semana, já não são esperadas essas grandes variações de temperatura ao longo dos dias, porém, a expectativa é de que as temperaturas na maior parte das capitais se mantenham ali próximas aos 30 graus. Esse fato foi um fato considerado também para a revisão das projeções de carga desse subsistema. Já no sul, o que a gente tem a falar em relação ao efeito da carga como um todo, né, no mês de maio, é que o efeito das inundações provocadas, né, pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul tem sido um fato bastante relevante, né, para o comportamento da carga no mês. E nessa semana, associada a essa situação, nós tivemos o registro de temperaturas consideravelmente mais amenas em relação àquelas observadas no período anterior, né? Nós tivemos a passagem aí de 3 frentes frias ao longo da semana. Para a próxima semana, as capitais dessa região elas deverão apresentar temperaturas também amenas, em média ali
próximo dos 20 graus. Já para os subsistemas norte e nordeste, os comentários eles são os mesmos em relação às últimas semanas, dado que as temperaturas elas sofrem poucas variações, né, ao longo do ano, vamos dizer assim. E em relação às últimas semanas, as temperaturas se mantêm elevadas e os totais de precipitação observados são aqueles bem típicos para essa época do ano nas duas regiões. O norte com aquelas pancadas de final de tarde e noite e alguma precipitação ali no litoral das capitais do Nordeste. Então, para a próxima semana, é esperado um cenário de estabilidade, né, para essas duas regiões, e essa premissa ela fez com que nós adotássemos pequenos ajustes, somente no norte, na realidade, a gente vai ver mais à frente, em relação às projeções do estudo anterior. Então, a partir daqui, a gente segue com o acompanhamento, iniciando pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Nós temos no gráfico a previsão inicial para o mês de maio, aquela realizada no PMO, os valores verificados nas 3 primeiras semanas operativas, lembrando que para a terceira semana, que é a semana em curso, nós temos uma expectativa de fechamento, dado que a semana fecha no dia de hoje. Em relação a essa semana, essa estimativa está sinalizando uma variação de menos 2,8% em relação àquela previsão que foi feita no estudo da revisão passada, exatamente em função do efeito dessas temperaturas mais amenas em alguns dias. Então, isso causou um impacto nesses dias em particular, fazendo com que, na média da semana, tivesse um impacto maior, provocando aí um desvio em relação à nossa previsão. Em função do comportamento dessa semana e da previsão meteorológica para a semana seguinte, nós vimos necessidade de fazer um ajuste, não só na quarta semana, mas também na quinta, né, para a gente trazer a carga para um nível mais dentro do que é esperado, dado esse horizonte, essas informações verificadas que nós temos, e a quarta semana ela ficou com um valor 3% acima daquele considerado na revisão passada, e fizemos o mesmo ajuste para a quinta semana operativa do mês. Assim como no subsistema Sudeste, vocês estão vendo para a quinta semana um valor mais baixo em relação a todas as outras semanas operativas do mês, a gente vai ver também para os próximos subsistemas, mas esse é um efeito esperado em função da ocorrência do feriado de Corpus Christi, que acontece numa quinta-feira, e a gente ainda tem aí o efeito de uma carga mais baixa da sexta-feira, por ela estar imprensada aí entre um feriado e o final de semana. Então, as informações referentes às semanas operativas do mês de maio para o subsistema Sudeste, hoje trazem para a gente um valor revisto de 45.259 megawatt médio, indicando uma variação de 3,9% em relação à nossa projeção anterior realizada lá no PMO de maio. Então, a gente vê o quanto que as temperaturas que vêm sendo observadas no mês, ela vem impactando de forma positiva o comportamento da carga. A gente esperava temperaturas ali acima da média para o mês de maio, mas elas vêm se observando num patamar até superior daquele que nós esperávamos, quando da consolidação da previsão feita lá no final de abril. Para o subsistema sul, graficamente, nós temos a mesma representação das semanas. A terceira semana operativa com um valor bem mais baixo em relação às 2 primeiras semanas do mês, mas ainda que baixo, está bem dentro daquilo que nós previmos no estudo passado, dadas as premissas que nós consideramos de redução brusca das temperaturas nesse período. Então, o que nós esperamos agora para fechamento da semana sinaliza para a gente uma variação bastante pequena em relação à nossa previsão, né, de apenas menos 0,6%. Dado o comportamento dessa semana e expectativa de pouca variação em relação ao comportamento das temperaturas, a gente espera ainda uma semana com ocorrência de temperaturas mais amenas. Nós fizemos um ajuste em relação ao que havia sido projetado no estudo passado, reduzindo a previsão em 1,9%. Mas a nossa expectativa é de que
a semana seja baixa, mas não tão baixa quanto a gente está esperando fechar a semana em curso. Para a última semana do mês, esse valor ainda também é mais baixo do que todas as outras semanas, pela expectativa do efeito do feriado de Corpus Christi. Então, hoje, essas informações, elas sinalizam para a gente um maio revisto para o Sul com 12.700 megawatts, aproximadamente, indicando um desvio de 2%, menos 2% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso também fechando bastante ajustada a nossa previsão, assim como foi a segunda semana operativa do mês, também ficou com um desvio praticamente nulo em relação à projeção. E para a próxima semana, dado o comportamento, né, que a gente vem observando e também da expectativa de manutenção das premissas meteorológicas, nós não achamos necessário fazer nenhuma revisão em relação à previsão anterior. E com isso, né, a nossa expectativa, nossa nova expectativa de fechamento do mês é de um valor bastante ajustado à previsão realizada no PMO, com uma variação de apenas 0,4%. O subsistema Norte, a semana em curso também com uma expectativa de fechamento em cima do valor que foi previsto, né, com uma variação de apenas 0,6%. Essa é uma semana que, em termos de desvio, ela está sendo a melhor em comparação às 2 primeiras semanas do mês. Para a próxima semana, nós fizemos um pequeno ajuste em relação à revisão passada. Nós subimos o valor em 1,1%, trazendo aí o valor médio, né, próximo do que vem sendo observado nas 2 últimas semanas. E mantivemos a projeção anterior em relação à quinta semana operativa do mês. Essas informações, elas contextualizam para a gente uma nova expectativa de fechamento para o mês, indicando aí uma variação de 1,5 em relação àquele valor projetado no PMO para um mês. Finalizando, nós temos aqui a informação de todos os subsistemas contextualizadas no Sistema Interligado Nacional. A semana em curso, com desvio em relação à previsão de menos 1,6%, muito em função do comportamento da carga do subsistema Sudeste, que verificou também uma carga mais baixa que a projeção, e as revisões feitas, né, para as semanas 4 e 5, elas seguem também em linha com o que nós vimos para os subsistemas. Hoje, então, a nossa expectativa de fechamento da carga no mês de maio é de um valor 2,1% acima daquele previsto no PMO de maio para o SIM. Então, essas eram as informações em relação ao acompanhamento e a previsão de carga em horizonte mensal, conforme a última revisão semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Tiago. Obrigada. Muito obrigado, Marcelo. Muito boa prestação. Parabéns. Dando continuidade, eu vou chamar agora o Lucas, da gerência de informação mensal, para fazer 2 prestações que levantarei em 2 segundos, que são os resultados do PMO para essa revisão e as principais intervenções energéticas relevantes. Lucas, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Bom, dando continuidade então à nossa reunião semanal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 3 do PMO de maio. Essa revisão que engloba aí a próxima semana operativa que se inicia amanhã, dia 18, e vai até a próxima sexta, dia 24 de maio. Como de praxe a gente traz, né, antes de entrar diretamente nos resultados, os principais pontos de destaque dessa revisão frente à revisão anterior. Então, para essa revisão 3, a gente teve aqui a atualização conforme o despacho 1461, que retoma a operação comercial da UG3 de Governador Bento Munhoz, também conhecida como Foz do Areia. Então, essa UG ela foi suspensa, né, a operação comercial no decorrer de abril, e agora ela está retomando sua operação comercial e já foi considerada a partir dessa revisão.
Uma outra atualização também que a gente teve essa semana, né, que entrou agora na revisão 3, foi o despacho 1485, que autorizou um novo CVU para a usina termoelétrica de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa revisão 3, a UTE Uruguaiana foi modelada com um novo CVU de R$ 1.891,04 por megawatt-hora. Esse CVU que tem validade até o dia 30 de junho de 2024. Um outro destaque também, que até se mantém em frente ao que foi visto na semana passada, é esse despacho por razão elétrica aqui para a usina termoelétrica de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. É um despacho de 135 megawatts médios. E a gente teve uma atualização referente aos SGIs cadastrados para esse despacho, para apoio lá em toda a situação decorrente dos eventos recentes do Rio Grande do Sul. Agora sim, de fato, falando sobre os resultados dessa revisão, a gente tem uma novidade, que é o CMO equalizado entre todos os 4 subsistemas, né? A gente vinha observando os CMOs do Sudeste e Sul equalizados entre si, e Nordeste e Norte também, né, de forma separada, equalizados entre si. Então, a partir dessa revisão, a gente tem o valor de R$ 2,30, é um valor médio para os 4 subsistemas. E a gente também verificou o atingimento dos limites do bipolo no patamar de carga pesada, da FNS no patamar de carga pesada também, mas no seu estado conjuntural. Então, aqui a gente teve uma intervenção que reduziu esse limite e ele foi atingido. E no patamar de carga média, a gente tem o FNS mais FNES atingindo também o seu estado conjuntural. Então, na leve, a gente não teve nenhum atingimento aqui de algum limite de transferência de energia entre os subsistemas dos principais troncos. Agora a gente traz aqui a expectativa de geração térmica do ponto de vista do Decomp, né? A gente tem aqui aproximadamente 3.800 megawatts médios. A gente tem essa parcela aí, 135 megawatts da geração da UTE Canoas, por restrição elétrica, e o restante é aproximadamente 3.700 megawatts médios por inflexibilidade, que é a inflexibilidade que foi declarada pelos agentes térmicos para essa revisão. E esse é um valor aqui que vai ser refinado, né, na programação diária. Então fica aqui mais a título também de conhecimento. E ainda sobre as térmicas, mas agora aquelas que têm a característica GNL. Nessa revisão 3, a gente avaliou o despacho antecipado para a semana do dia 20 ao dia 26 de julho, e o benefício GNL dessas usinas segue abaixo dos respectivos CVUs. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o valor do benefício fica em R$ 3,15 por megawatt-hora, e no Nordeste, R$ 3,14 por megawatt-hora. Então, dessa forma, a gente não tem configurado o despacho antecipado por ordem de mérito para as 3 usinas, para a semana de 20 a 26 de julho. Aqui a gente traz a evolução da energia armazenada dos subsistemas, e aqui também pegando o comparativo com o que foi visto nas revisões anteriores desse PMO. Então, num traçado aqui, né, numa linha um pouco mais sólida, né, mais firme, a gente tem essa revisão, a revisão 3, e um pouco mais transparente as revisões anteriores. A gente vê que o Sudeste ele vem bem estável nessa revisão 3, partindo de 72%, chegando ao fim desse mês de maio em 71,5%. E uma variação também de 65,4% até 77,6% ao fim do mês de junho, considerando todos os cenários para esse mês. No Sul, a gente parte de 85,7% e tem uma variação pequena até o fim do mês de maio em 86,4%. E tem também uma variação que não é tão característica assim do Sul, né, que é um pouco mais sensível. A gente tem a variação de 16%, indo de 80% aproximadamente no cenário mais pessimista até 96,5% no cenário mais otimista. No Nordeste, a gente vem já verificando, né, uma tendência de queda desde da revisão 0, desde o PMO de maio. Nessa revisão, a gente partiu de 75,9%, chegou ao fim do mês de maio em 73%, e uma variação bem pequena para o segundo mês, tendo um valor esperado de 69,8%. E no Norte, a gente tem também uma estabilidade, partida de 96,1% e chegando ao fim do mês de maio em 97%.
e também uma variação não tão intensa assim, indo de 90% no seu cenário mais pessimista e no cenário mais otimista até 99,8%, um valor médio para o mês, para o fim do segundo mês de junho, em 97,4%. Aqui a gente traz as ofertas de importação que foram recebidas para essa próxima semana operativa, né? Da Argentina, a gente não recebeu nenhuma oferta. E pelo Uruguai nós recebemos a oferta da BTG Pactual. Essa oferta ela foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts médios para cada patamar de carga, totalizando 500 megawatts ofertados. Esses 5 blocos eles têm os valores variando de R$ 550,06 por megawatt-hora, do bloco mais barato até o bloco mais caro de R$ 2.131,47 por megawatt-hora. E a gente traz também aqui um comparativo com as ofertas da semana anterior, a título de curiosidade, né? Trazendo a variação de uma semana operativa para outra. E já passando então para a apresentação referente às intervenções energéticas relevantes que a gente tem para essa próxima semana operativa, aqui a gente traz as intervenções em algumas unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou de grande porte. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem o Black Start programado para o próximo domingo, dia 19 de maio, na usina de Marimbondo. A gente tem também na UG13 da usina termoelétrica de GNA1 uma manutenção corretiva, indo do dia 20 de maio até o dia 8 de julho. E no setor de 50 Hz de Itaipu, a gente tem uma manutenção preventiva mensal na UG9A, que está programada para acontecer do dia 22 de maio e também no dia 23 de maio. No subsistema sul, a gente tem aqui para a usina de Governador Ney Braga, também conhecido como Segredo, uma manutenção preventiva programada do dia 20 de maio até o dia 28 de junho. No subsistema norte, a gente tem uma intervenção para ampliação, reforço e melhorias da UG9, da UG9 da usina de Tucuruí. Esses serviços eles vão acontecer do dia 20 ao dia 25 de maio, nessa próxima semana. E no Nordeste, a gente tem uma expansão na caldeira da UG3, da usina termoelétrica de Porto Sergipe 1, que vai ocorrer de 8 às 17 horas, né, de forma diária, no período do dia 19 até o dia 23 de maio. Com isso, Thiago, eu termino aqui as minhas contribuições e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Parabéns pela apresentação, muito bem apresentado, pelas informações. Com essas duas apresentações, concluímos o segundo bloco. Faremos mais um intervalo curto e voltaremos em breve. Até mais. Novamente, boa tarde a todos. Iniciando aqui o terceiro e último bloco da reunião semanal. Vamos mais uma pergunta, responder mais uma pergunta do Pedro Safransky, da empresa Armo Energia. Ele faz o seguinte questionamento. Prezados, boa tarde e obrigado pela prestação. Gostaria de saber o motivo da diferença significativa de valor da carga para o subsistema Nordeste na segunda semana operativa, entre o histórico da operação disponibilizado, e aí cita um site, e os valores apresentados na reunião. Histórico da operação com valor de 10.311, apresentação semanal 13.262. Qual a fonte utilizada para trazer esses valores de carga para a prestação? Obrigado, Pedro. Para me ajudar na resposta dessa pergunta, eu convido o Douglas. Douglas, pode me ajudar? Está sem áudio. Desculpa, o microfone estava levantado. Agora sim. Boa tarde novamente a todos. Em relação à sua pergunta, o dado do histórico da operação em base diária, ela é um dado que reflete o dado da pós-operação aqui e pode apresentar em sua composição alguns dados estimados, seja de geração tipo 3, GMMGD, enquanto o dado que nós utilizamos aqui na apresentação semanal do PMO, ele já apresenta esses valores efetivamente verificados em função do recebimento de arquivos da CCE. Para que não exista essa divergência entre os valores comparados, como você fez, eu sugiro você utilizar os dados disponibilizados no portal de dados abertos aqui no ANS. Lá tem um produto carga de energia verificada. E nessa API que tem disponibilizada para vocês, reflete exatamente a carga que nós utilizamos aqui em base semanal e apresentamos para vocês, tá bom?
Espero ter conseguido sanar aí sua dúvida e fico à disposição. Obrigado. Obrigado pela resposta, Hugo, pela ajuda. Bem explicado. Vamos agora dar início à apresentação desse bloco. E como estamos entrando na fase final da reunião, peço que demais e próximas questionamentos, perguntas, sejam caminhadas para o central de atendimento. Lá será direcionado para a gerência responsável e emitido uma resposta. Então, para apresentar agora, eu convido o Josué, da gerência de intervenções elétricas, para falar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Josué, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Tiago. Boa tarde. Boa tarde a todos. Compartilhando aqui a apresentação com vocês. Bem, que já está em tela. Dando seguimento às apresentações, tá, da reunião semanal, vamos aqui dar um direcionamento sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Pela área, começando, né, pela área norte e nordeste, temos o desligamento do 500 kV Ribeirão Gonçalves, São João do Piauí, circuito L3, de 0 horas do sábado, dia 18, até às 7 da segunda-feira, dia 20 do 5. Durante o serviço, teremos as restrições dos fluxos Nordeste-Norte em 4.500, Norte e Nordeste em 5.000 e o Nordeste-Sudeste em 6.000. Ainda na área Norte e Nordeste, teremos o desligamento do disjuntor 500 kV de Bom Jesus da Lapa 2, serviço que ocorrerá de 4h30 às 16 horas, dos dias 18 e 19, sábado e domingo, tá? As restrições do período, nesse período de serviço, é de fluxo Nordeste-Sudeste em 6.000 e recebimento Sudeste-Centro-Oeste em 10 gigawatts. Desligamento de barra 500 kV mais transformação 500-230 em posições 3. Serviço que vai ocorrer de 6 às 16, também no final de semana, 18 e 19 do 5. Durante o serviço, temos limitações no fluxo Nordeste-Sudeste em 5.800 e R seco em 9.000 megawatts. Desligamento da linha 500 kV Serra da Mesa Gurupi Circuito 1, além das limitações aí no fluxo Norte-Sul em 2.700 e do fluxo Nordeste-Sudeste em 6.000, teremos uma redução, tá, nos limites do somatório Norte-Sul mais Nordeste-Sudeste para perda do bipolo Xingu, também tão como em função do fluxo Norte-Xingu, tá? O serviço deve acontecer de 6 às 16 do dia 19 do 5. Serra da Mesa Samambaia Circuito 1, 500 kV, ficar desligado de 22 horas do dia 22 do 5, quarta, até às 7 do dia 23, quinta-feira. E durante esse desligamento teremos a restrição do fluxo Nordeste-Sudeste em 5.800 e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste em menor que 8.500 megawatts, tá? Além disso, teremos a restrição de redução, né, de 100 megawatts dos limites do fluxo Norte-Sul e do somatório Norte-Sul mais Nordeste-Sudeste para perda de um dos bipolos de Xingu, tá? Desligamento de Itacaiunas Colinas 500 kV, a partir das 2 horas da manhã até às 6 do dia 21 do 5, terça-feira. Com esse desligamento, teremos a redução em 100 megawatts para os limites da Norte-Sul e o somatório do fluxo Norte-Sul, Nordeste-Sudeste para a perda do bipolo Xingu, bem como a mesma restrição de 100 megawatts para os limites do somatório em função do fluxo Norte-Xingu. Agora mudando de área, né, área Sul-Sudeste, teremos o desligamento do 765 Itaberá-Tijuco Preto Circuito 1, 7 horas do dia 2 de maio, quinta-feira, às 17 do dia 29 de maio, quarta-feira, né? Desligamento de longa duração e a redução, né, o impacto desse serviço é na redução dos limites em 2.500 no limite do RSE, recebimento Sudeste, 500 mega no limite do RSul, recebimento Sul, e 170 nos limites do fluxo bateias, né, do FBTA. Por fim, teremos o desligamento do eletrodo para manutenção, né, uma restrição operativa, na verdade, do eletrodo de terra do bipolo 2 Foz do Iguaçu, Foz do Piúna, cujas restrições serão, né, primeiro, né, limitar a corrente no eletrodo de terra do bipolo 2 a 1.742 ampere e a depender do número de conversores no bipolo 2,
teremos limites diferentes, tá? Caso sejam menos que 4 conversores no bipolo 2, o bipolo 2 ficará limitado a 470 e o elo CC como um todo a 2.819 megawatts. Caso tenhamos 4 conversores exatamente no bipolo 2, a limitação do bipolo 2 fica 993 megawatts e o elo como um todo em 3.342, tá? Reforçando, é um serviço que inicia às 9 horas do dia 2 de maio, quarta-feira, e vai até às 16h30 de 31 de maio, sexta-feira. Ok? Com isso, eu termino a minha apresentação, devolvo a palavra para o Tiago e me coloco à disposição caso de dúvidas, ok? Muito obrigado, José. Boa apresentação, bom trabalho. Agora falar um pouco da semana operativa. Eu mesmo farei essa apresentação. Acho que tem até a licença. Vamos falar um pouco aqui da operação energética política operativa, né, praticada nessa última revisão, na revisão 2, do PMO de maio, dos dias 11 a 17 de maio. A primeira parte que eu trago para vocês aqui é um pouco da divisão de geração entre as fontes de energia. Continuamos aqui com uma forte uso de energias renováveis, aproximadamente 95%, sendo 63% hidrelétricas, e do montante total de geração que nós temos, 32 são de usinas não despachadas, eólicas, solares, PCHs, PCTs, MMGT. Aqui a divisão por fonte, né? 13% de eólicas, 5% de MGD, 4% fotovoltaica, 4% de PCHs, 5% de pequenas centrais termoelétricas e apenas 5% de energia não renováveis ou geração térmica. O destaque da semana foi uma redução no total de geração, som total dessas fontes, né? Com aproximadamente 2,3 gigawatts, sendo que teve um aumento na geração hidráulica de aproximadamente 1 giga e a queda na geração eólica de aproximadamente 3 gigas. Com relação às outras fontes, as térmicas têm uma redução de 160 megawatts, PCHs uma redução de 170, pequenas térmicas hidrelétricas 130 megawatts, um aumento, uma redução em MGD de aproximadamente 400 megawatts e as fotovoltaicas um aumento de 360 megawatts. Fazendo a comparação do CMO presente em contrato no modelo Decomp, a revisão do PMO, e os valores obtidos com relação ao modelo D100. No Decomp, os CMOs, tanto no Sudeste ou no Sul, ficarem aproximadamente R$ 1,13, e no Nordeste e no Norte, nulos. E teve um certo descolamento entre o D100 e o Decomp, em parte por conta do detalhamento maior da carga, sem ver a fonte de carga, mais detalhe, a carga na distribuição. Tem no norte o fator na região Manaus, o FJPOR, o fluxo do Pari-Rotiminar, que eleva o CMO, aciona térmicas lá. No Nordeste, teve o impacto do FNS, do fluxo Nordeste-Sudeste, o fluxo Norte-Sul. E com relação ao Sul, à região Sul, temos aqui alguns impactos fortes na região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, devido a algumas intervenções lá, principalmente com relação à limitação do fluxo da distribuição de Farroupilha Charcal 2, que eleva a geração e solicita, né, até inclusive gerações térmicas. Olhando o mapa, os CMOs das barras do todo o sistema território nacional, este mapa ele foi gerado para a operação do dia de hoje. Podemos observar que boa parte do sistema nacional fica com o CMO equalizado, e aqui embaixo, o azulzinho, próximo a zero. A exceção é aqui na região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, que tem um elevado CMO, chegando ali a algumas centenas, algumas barras. Essa elevação do CMO nas barras aqui do Sul é exatamente devido à linha de transição 230 kV, Farroupilha Charcal 2. Essa limitação tem um SGI, uma intervenção de números 27.488 e 27.670, ambas de 2024.
Essa limitação dessa linha, devido a esses dias, nós vamos ver em outros momentos aqui da sessão, teve forte impacto nessa região aqui, na operação aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Fazendo agora uma avaliação, né, do box plot das barras, dos semióticos das barras. Esses block plots foram gerados também para o dia de hoje, dia 17, né? Aqui ao canto temos as barras do Supermercado Sudeste. O primeiro impacto aqui é da OHE, da OHE Mário Ponto, que é uma necessidade de procedimento sistêmico para a operação da usina. Então, ela fica constante, a barra fica, de certa forma, ilhada ali, e aí o CMO aqui é aproximadamente entre R$ 2 e R$ 3. No início do dia também há um impacto tanto para cima quanto para baixo do CMO, devido ao fluxo Nordeste-Sudeste, e mais ao fim do dia, via da ponta da carga também, valores para cima e para mais do fluxo Norte-Sul. Na região do Sul, como eu já falei um pouco antes, né, tem a região do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que eleva o CMO devido, aqui no fim do dia, a ponta carga bate no limite da linha de transmissão 230 kV Farroupilha e Charcal 2, tem um SGI para essa equação aqui que limita. Para atender essas são necessárias somente térmicos, no caso da UTE Canoas e Pampa Sul. E além desse, também tem o impacto da UTE Canoas, também é uma necessidade sistêmica, né, para evitar colapso de tensão na região de Porto Alegre. Então, a usina fica ligada e sensibiliza o CMOR aqui por volta de R$ 1.000. Com relação ao Nordeste, os impactos são poucos, existe uma certa expressão de necessidade na ponta, assim como no Sul, no Sudeste, tem impacto do FNS, fluxo Norte-Sudeste, no fim do dia, e no início do dia do fluxo Nordeste-Sudeste. Com relação à região Norte, o impacto é a restrição de Jurupari, Oriximiná Jurupari, o FJPOR, e isso é necessário conhecimento térmico, por isso fica esses pontinhos, esses outliers aqui ao longo de todo o dia, espalhado o dia. Fazer agora a comparação entre os resultados do DECEM e o pós-DECEM, ou a PDP, a programação. Para todos, com relação à geração hidráulica, os 4 subsistemas, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, as diferenças da operação são todas devido à política operativa, não há nenhuma outra ação ou impacto, mas é o índice mínimo da operação das usinas, a política das usinas ou das bacias hidrográficas que estão as usinas. Com relação à geração térmica, olhando aqui um gráfico 1 para 5, as diferenças basicamente são todas devido à inflexibilidade redeclaradas na nossa diária e principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul, o acionamento das UTS Canoas e Pampa Sul para controle de tensão e segurança operativa na região. Olhando então a geração térmica, a classificação, a titulação de todas as usinas, essa semana tivemos um total de um pouco mais de 4 GB de geração térmica, sendo que boa parte, mais de 90%, é devido à inflexibilidade das usinas térmicas, declaração dos agentes. Teve uma pequena parte que é aproximadamente 2% de razão elétrica e mérito, principalmente em questão de Porto Alegre e de Manaus, e menos de 1% aqui devido a unit commitment térmica. Com relação à resposta demanda, ocorreram algumas ofertas, porém nenhuma oferta foi acionada, então nesse período não houve resposta demanda ativa. Com relação à importação de energia, ocorreu a importação do Rio Grande do Sul nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio. Essa exportação ela foi por necessidade de atendimento ali, normalmente do estado do Rio de Janeiro, e são todas anunciadas pela equação ali de Farroupilha e Charcal, de número 27488 de 2024. Fazendo uma avaliação do balanço energético do sistema, aqui dois slides com 2 gráficos, falando sobre mercados. Observamos os mercados sudeste sempre como um perfil importador de energia,
A geração disponibilizada foi dimensionada para controle de nível das bacias, das usinas do Rio Grande, Paranaíba e Paraná. E a folga de potência monitorada foi preferencialmente alocada aqui no Sudeste. Com relação ao Sul, temos boa parte do período, né, agindo como exportador de energias, alguns pontos aqui ainda como importador. Teve uma exploração de geração hidráulica intensa, mas condicionada aos demais recursos e sistemas. E o espaço tradicional aqui tem devido à região ali crítica que está o Rio Grande do Sul. Com relação aos mercados Nordeste, tem um perfil exportador de energia, praticamente ao longo da média de todos os dias, e foi utilizado fortemente o Rio São Francisco, conforme as cidades tempos, preferencialmente para atendimento à carga. Com relação ao mercado norte, também temos um perfil exportador de energia, todos os patamares de carga, com uma elevação assimilativa para o atendimento à ponta. E também se destaca a exploração de energia conforme a disponibilidade energética das usinas do Tocantins, Araguari, Jaguari, Telespires e Xingu. Avaliando agora a previsão de geração eólica para a próxima semana, para a semana operativa que começa hoje. Começaremos com uma geração eólica mais baixa, aqui um pouco abaixo de 10 gigas. Essa geração ela vai subindo ao longo da semana, atingindo seu pico no dia 22, quase 15 gigas. Depois volta a cair. Sendo a maior diferença aqui, aproximadamente 5 gigas entre o maior e o menor nível. Desse lado aqui podemos ver o perfil, né, a cada dia, dia a dia, como deve se comportar. Sempre um aumento no início do dia, uma queda e depois elevação ao fim do dia. Em relação ao político operativo para a semana que vai vir, agora falando um pouco mais do futuro, né, falando a previsão de como será os próximos dias. No Sudeste, espera-se fazer a utilização dos recursos bacios do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme cidade, alocação de carga pesada e controle de nível. No Sul, haverá uma exploração de energia hidráulica, os bacios de Jacuí e Uruguai, de acordo com a cidade de educação. No Nordeste, utilização dos recursos de São Francisco, dimensionada à ponta de carga. O Norte, gerações em função de disponibilidades, e as demais do Rio, das usinas de Belo Monte do Curuí, sendo que as demais usinas vão ficar tem uma tendência de estarem estabilizadas. Com relação ao atendimento à carga de ponta, a folga de potência monitorada deve ficar preferencialmente no mercado Sudeste. Alguns informes aqui. O atendimento à carga não se espera ter despacho térmico adicional, exceto ali com relação à área Manaus e talvez possivelmente ali também na área do Rio Grande do Sul, como estou falando aqui, das UTS, Canoas e Pampa Sul. Com relação ao EVT, também existe uma previsão de energia turbinável nos períodos, principalmente nos períodos de carga leve e no fim de semana. E assim concluo essa parte aqui da política operativa. E vou fazer algumas compartilhamento, trazendo agora algumas perguntas, né, que foram feitas no nosso chat. A primeira é da Simona, da CIP. Ela pergunta: boa tarde, notamos que houve uma queda na projeção de eólica quando comparado aos DECs do New Wave de abril e maio, no horizonte de maio e novembro de 2024. Poderiam detalhar mais essa queda, se foi devido a fatores meteorológicos ou outras questões? Obrigada. Simone, obrigado pela pergunta. Obrigado pela observação dessa redução. O que foi observado é que no PMO de maio teve uma revisão, né, quadrimestral, maio de 2024. E nessa revisão foi feita uma revisão de dados gerais de usinas não simuladas no histórico de 5 anos. E essa revisão levou uma redução nos fatores de capacidade das usinas que foram citadas. Por isso, essa variação, né, de geração eólica. Okay? Se não ficou claro, se me pergunta, se precisar de mais uma resposta, eu peço que entre e mande uma mensagem lá para a central de atendimento, e aí poderia fazer uma resposta mais detalhada, com mais informações.
A outra pergunta veio do Tiago, da empresa Mercúrio Trading. Não, desculpa, da Mariana Nunes, da Mercúrio Trading. Ela pergunta: podemos informar o motivo da UTI Canoas estar sendo despachada por ordem de mérito nos últimos IPDOs e não por razão elétrica? Visto que o CBU da usina, segundo relatórios obtidos por diária, é cerca de R$ 1.000 megawatt-hora, valor acima do CMO do mercado do Sul das últimas semanas. Mariana, obrigado pela pergunta, pela observação da área de CMO. A região ali do Rio Grande do Sul está em uma certa situação crítica, né, de energia, e não só de energia, e outros fatores até mais graves. Então, para evitar possíveis colapsos de energia e violações elétricas, é necessário o acionamento de algumas térmicas, inclusive ali a UTE de Canoas. Esse acionamento tem um SGI próprio, que é o 27488 de 2024, que não só ela, também tem ligação lá de Farroupilhas, Charcal, e aí essas usinas são acionadas. Tanto a Canoas também, a sua é maximizada para atender essas restrições, esses limites, e aí isso eleva e coloca elas no mérito no próprio DECEM. Então, as barras dessas usinas, elas estão com valor alto, um CMO alto. E aí ressalto que o subsistema sul, o CMO do sul, não é apenas as barras, é sim uma média de todas as barras. E na média, podemos observar um CMO do sul reduzido, quando comparado ao CMO dessas usinas, ao CBU dessas usinas. O CMO dessas barras das usinas estão alta, e a geração delas é necessária por violação elétrica. Espero também ter respondido. Se tem mais uma dúvida, mais um esclarecimento necessário, peço que envie a mensagem lá para a central de atendimento para darmos uma resposta mais completa. Com isso, eu concluo aqui as perguntas e concluo essa reunião. Agradeço a presença de todos, a atenção de todos, agradeço a participação dos colaboradores aqui. Tenham uma boa semana, um bom fim de semana e até a próxima reunião semanal. Obrigado. Boa tarde.